Boa tarde, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live na Livraria de Fortaleza. Hoje vamos conversar com o Frei Francisco Galvão sobre o seu livro Minuto de Resiliência. Isso mesmo, é uma temática muito profunda, mas ao mesmo tempo com muitas formas a gente vê essa resiliência, né? E o Frei Francisco Galvão vai trazer essa reflexão para a gente. Vai ser um momento muito rico. Sejam todos muito bem-vindos. Vai chegando, vai chegando. Quem for chegando, vai convidando outras pessoas também, tá? E a gente vai ter uma conversa com muito conteúdo e ao mesmo tempo de uma forma leve, muito rico esse momento. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a Livraria de Fortaleza, né? Está promovendo. E nós convidamos o Frei Francisco Galvão para esse momento. Então vai ser um momento bem leve, de muito conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Já já o nosso convidado está aqui chegando e a gente vai ter uma fala muito rica. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu convidar o nosso... Deixa eu convidar aqui. Vamos lá. Frei Francisco Galvão está chegando. Aguardando. Vamos aguardar essa chegada maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, tudo Olá, bem, Frei? tudo Seja muito bem? bem-vindo. Obrigado. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu avisei alguns amigos, vamos Isso, ver se eles vêm. é isso Enquanto mesmo. isso, Sim. como que você está passando por esse momento? Vamos conversando enquanto o pessoal chega. Tá, eu acredito que assim é uma ressignificação de muitas temáticas da nossa vida, de muitas áreas da nossa vida, né? De rever muitas coisas, de rever trabalho, rever o próprio estudo, rever a questão da família, assim, revendo a vida por inteiro, na verdade, né? Olhando mais para dentro. Com certeza, porque antes a gente vivia naquela correria e a gente não tinha, Sim. parece que a gente não tinha esse hábito, né, de fazer esse momento de pausa, de reflexão, e eu acho que esse é o momento ideal para a gente Sim, fazer isso. muito Olha o pessoal verdade. chegando, Abraão, Isso, bem-vindo, Rafaele também. Se vocês Rafael. conhecem pessoas que vão se interessar por esse assunto, manda esse aviãozinho aí, tá? Rodrigo, uma galera boa chegando, Isaac. Manda o aviãozinho para pessoas que vocês conhecem que vão se interessar por esse assunto, tá certo? E corações pra gente, que aí o Instagram entende que é uma live de relevância e avisa outras pessoas também a participar desse momento, tá? E vocês podem dar um feedback para a gente sobre o áudio, se vocês estão escutando a gente direitinho, Oi, som, vamos testando. não é? Cris, Estão nos ouvindo? bem-vinda. Se vocês puderem dar um feedback para a gente sobre o áudio, excelente, tá? A gente às vezes está conversando e as pessoas não estão assim escutando direito, né? Então é bom ter esse feedback. Tá tudo bem, perfeito. Então, assim, hoje a gente está com a live, né? Aqui é a Livraria de Fortaleza fez o convite para o Frei Francisco Galvão para a gente conversar sobre essa obra, O Minuto de Resiliência. E aí a gente vai fazer uma apresentação dele e vamos entrar diretamente, mais especificamente no assunto, tá? Sejam todos bem-vindos. E, como eu falei, se vocês conhecem alguém que vai se interessar por esse assunto, manda o aviãozinho para que a gente possa bater o papo com mais pessoas possível e a gente vai ter o maior prazer também de estar trocando. É uma troca de ideias e de conhecimento também. O Frei Francisco Galvão é um religioso paulino, graduado em teologia pela Faculdade São Bento, em São Paulo, é mestre de comunicação social pela PUC Minas, autor dos livros O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade e Minuto de Resiliência, além de ser natural de Viçosa do Ceará. Olha! Então, seja muito bem-vindo, Francisco Galvão. É uma grande alegria estar nesse bate-papo, né, com você. E a gente vai ser um momento muito rico e, ao mesmo tempo, muito leve, não é? Maravilha, muito obrigado.
Minha família é super conectada, o pessoal acabando de entrar aí, sejam bem-vindos. Maravilha. Obrigado aí pela apresentação. Eu fico muito contente em participar desse momento com você, dessa conversa, porque de fato esse tempo que a gente está vivendo, ele é único na nossa vida e nós não podemos desperdiçá-lo, né? Então, cada momento que a gente faz para partilhar a vida, para falar sobre espiritualidade, sobre resiliência, tudo isso é o que de fato dá sentido para a nossa vida. E mais do que nunca nós estamos precisando desses momentos de reflexão, de vida espiritual, de olhar um pouquinho para dentro de nós, porque parece que a vida toda nós aprendemos a olhar muito para fora, a olhar muito para o outro. Eu acho que esse é um momento de pausa e, mais do que nunca, de autoconhecimento. É verdade. É muito profundo, né? É um momento único e a gente precisa entender que precisa ter esse olhar interno, não é? Não é tão fácil. A gente, como você falou logo no comecinho, a gente estava numa correria, numa busca que muitas vezes nem mesmo sabíamos que busca era essa, e o universo, digamos assim, nos fez dar uma parada. Vive espontânea pressão. Com certeza. Eu acho que mais do que um tempo de respostas, é um tempo também de fazer as perguntas certas. Sobretudo para nós, porque geralmente a gente olha demais para o outro, faz perguntas demais para o outro e vai esquecendo de nos perguntar, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que a profissão que eu escolhi era a profissão que eu sonhava? Ou será que eu fui influenciado por alguém? Será que a vocação que eu escolhi é de fato aquela que me realiza? Então, antes parece que a gente não tinha tempo para fazer essas perguntas, e agora nós temos. E nós não podemos fugir delas, porque nós corremos o risco também de viver agora esse tempo em casa, simplesmente voltado para as redes sociais, lendo coisas, às vezes até informações inúteis, perdendo tempo. Eu acho que esse é o momento de nos perguntar o que é essencial para a minha vida, né? E a Sim. resposta está dentro, a gente sabe que a resposta está dentro, não está no outro. Faz muito sentido, faz muito sentido. Assim, a resiliência, ela carrega um significado muito assim de superação de conflitos, né, de obstáculos e da pessoa reagir positivamente a esses conflitos, né, a não entrar numa crise emocional, digamos assim. E aí eu lhe pergunto se ser resiliente está diretamente relacionado ao autoconhecimento. Com certeza. A gente comentava agora, né? O quão importante é fazer esse caminho de autorreflexão, olhar para dentro. E como você disse, não é uma experiência fácil, porque, como eu disse, a vida parece que não nos ensinou a fazer essa experiência de autoconhecimento, né? E, Sim, assim, é tão interessante pensar, porque às vezes a família, a escola, a igreja nos ensinam tantas coisas, mas parece que tudo que eles nos ensinam tende a nos afastar da nossa verdade, né, da nossa essência, do nosso caminho de autoconhecimento. Então, é o que eu disse, a gente escuta muito as vozes externas, né, das instituições, as críticas dos outros, ou até a gente aprende também a ser dependente daquilo que o outro diz ou pensa sobre nós. E agora, mais do que nunca, a relação ela é interpessoal, ela é subjetiva. E a gente precisa ter essa coragem de olhar para dentro de nós, né? Claro, nem sempre é fácil fazer esse caminho, mas eu acredito que a nossa felicidade, ela passa por aí, né? Eu coloco no livro, acho que é no Minuto de Resiliência, justamente isso, que nenhum lugar do mundo vai nos trazer felicidade se eu não me sinto em casa dentro de mim mesmo, né? Diante daquilo que eu escolhi, diante dos sonhos que eu alimento durante toda a minha vida. Então, esse sim. caminho de autoconhecimento, ele é a base para a minha relação com o outro e, sobretudo, para a minha relação com Deus, né? Com a minha relação com o transcendente. É muito profundo, né? Assim, é um exercício que necessariamente precisa ser diário e que não seja algo sacal, porque muitas vezes a gente vai ficando pelo caminho também. Com certeza. Primeiro, falando aí sobre a resiliência, né? É um conceito bastante conhecido e cada vez mais está se tornando conhecido,
mas às vezes as pessoas fazem uma confusão muito grande com o termo resiliência, como se a resiliência pudesse se aplicar aos pequenos conflitos ou à dificuldade que eu tenho de me relacionar com o outro. E eu costumo dizer que a resiliência ela é muito mais profunda. É a capacidade que nós temos de ressignificar o sofrimento, não somente aceitar. Porque quando eu aceito uma dor, um sofrimento, sem refletir sobre ela ou sem me perguntar qual o sentido disso, né? O que eu posso aprender com isso? E às vezes as pessoas se perguntam, por que comigo? E essa é uma pergunta muito egoísta. Por que o outro pode sofrer e eu não? Né? Então, eu acredito muito que quem se pergunta demais por que esse sofrimento aconteceu comigo, é uma pessoa que ainda não evoluiu espiritualmente, né? Ainda não cresceu na sua maturidade interior. Porque a espiritualidade ela está muito conectada com a compaixão pelo outro. Né? Então, quando eu passo por uma dor, por uma experiência de sofrimento, a pergunta certa é, para quê? Né? Qual o sentido disso? Qual o significado desse sofrimento? O que eu posso aprender como ser humano? Excelente, excelente. Eu tive um feedback agora de que o som está baixo. Ele melhorou? Vocês podem me dar um feedback se o som melhorou? Será que é o seu ou é o meu? Se for, eu posso me aproximar um pouquinho. Eu estou lhe escutando bem. Aí eu queria um feedback, gente, se o som está ok. Às vezes é uma interferênciazinha, não é? Não, não. Abraão, tá baixo ou tá legal? Feedback, minha gente. É importante, gente, a É, comunicação. né? Vocês têm que nos Isso, ouvir. a comunicação assertiva. Exatamente. Tá baixo, ainda está baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Aumentou agora, minha gente? Me deem um feedback. Eu aumentei agora Enquanto no isso, eu vou volume mandando abraços, máximo. abraço para a Joelma, para o meu sobrinho Sim. Rodrigo, para minha mãe, Beatriz, super conectada. Gente, minha mãe Ah, agora tá super blogueira, super conectada, não perde uma live. Estou muito contente com que isso. maravilha, que maravilha. Eu coloquei no volume máximo. O que vocês acham aí? Melhorou? Miguel, um super abraço para Miguel Angel, na Colômbia, gente. Olha aí, Que máximo! Seja bem-vindo, Miguel. ele é paulino também. Ah, seja muito bem-vindo. O som melhorou? Vocês conseguem me dar esse feedback? Para mim tá ótimo. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo. É, por gentileza, um pouco. Vou falar mais alto, ok? Não, mas dá para ouvir. Às vezes o som de vocês, do próprio aparelho, dá uma aumentada que isso pode ajudar também, tá? Vou crescer a voz. Melhorou, beleza. Frei Francisco Galvão, assim, você falou um pouco, rapidamente falou sobre a questão da felicidade, e aí, assim, é um percurso de muitos altos e baixos, é um percurso muito diferente, com muitas curvas, digamos assim, não é? E aí eu lhe pergunto, a habilidade de lidar com as com as nossas emoções, você acredita que a pessoa que sabe lidar com as suas emoções, ela é mais resiliente? Ótima pergunta. Primeira coisa, a gente precisa pensar o seguinte: como que eu lido com a raiva, com o ódio, com o rancor, com o medo? Quando esses sentimentos vêm sobre mim, né? Qual a minha atitude? Às vezes a gente age de maneira sem reflexão, né? Nós temos esse hábito de, diante da dificuldade ou diante de algo que nos contraria, geralmente nós agimos por impulso. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente age demais por impulso, é porque a gente se conhece muito pouco. Por exemplo, eu sempre faço o exercício de quando acontece algo comigo que eu não gosto, ou que me tira do chão, eu faço aquele exercício de respirar internamente e de não responder ali sem refletir. Porque depois a gente acaba se arrependendo. Então, quando a gente fala de felicidade, de resiliência, de autoconhecimento, a gente está falando justamente desse processo de lidar com as nossas emoções, né? Quem sou eu? E eu costumo dizer o seguinte:
Antigamente a gente se perguntava muito, né? Quem sou eu diante da vida? E hoje parece que essa pergunta ela está muito dependente daquilo que o outro pensa sobre mim, né? Às vezes as pessoas deixam de crescer espiritualmente ou deixam de crescer como pessoas justamente por isso, porque elas estão tão habituadas tão dependentes do conselho do outro, que elas acabam esquecendo de se perguntar: será que eu agi certo? Ou será que eu não poderia ter agido de outra maneira? Então, para mim, um ato de resiliência, ou uma prova de que nós somos resilientes, é justamente essa capacidade que nós temos de ser serenos, não somente diante da dor, mas também diante de um conflito com o outro. Quantas pessoas, ou quantas pessoas mesmo durante a nossa vida já nos fizeram raiva ou de alguma forma despertaram algum sentimento estranho dentro de nós? E aí, esse é um momento de autoconhecimento muito interessante, né? Porque o autoconhecimento ele tem esses dois caminhos, né? É o caminho meu comigo mesmo, olhando para dentro, mas também aquilo que, na minha relação com o outro, aquilo que o outro desperta em mim. Então, nós não podemos deixar de refletir ou de pensar, ou mesmo de aprender com aquilo que o outro desperta em mim, mesmo que seja um sentimento ruim, um sentimento negativo, porque isso nos ajuda a crescer. E para isso nós precisamos estar presentes naquela experiência, né? Tem uma, eu vou até partilhar com vocês um trecho que fala justamente sobre isso. A Sim. Carol falou no início, né, sobre o Minuto de Resiliência. É esse livrinho aqui, são mais de 200 reflexões sobre espiritualidade, resiliência, autoconhecimento. E na página 22 fala justamente sobre isso. A arte de ser resiliente. E para quem não sabe, né, para quem não conhece um pouco sobre esse conceito, a resiliência é algo que a gente aprende durante toda a vida, né? Então, diante da dor, diante do sofrimento, todos nós podemos aprender a ser mais fortes, a lidar melhor com o próximo sofrimento, com a próxima situação. Diz assim, ó, a arte de ser resiliente. Uma pessoa resiliente não julga a dor de ninguém, pois conhece bem as suas próprias fragilidades. Uma pessoa resiliente faz o bem a todos, sem exceção, pois sua bondade é tão humana que não cria limites entre si e o outro. Uma pessoa resiliente se oferece ao outro sem se prender a esperas ilusórias, sem falsas expectativas em relação aos outros. Uma pessoa resiliente não se assusta com nada do que é humano, pois no fundo ela acredita que todas as pessoas podem ser melhores, desde que sejam amadas em sua singularidade. Uma pessoa resiliente não faz curvas para driblar o sofrimento. Ela simplesmente encara a vida como ela é. E assim, busca aprender com cada situação adversa. Finalmente, uma pessoa resiliente não é aquela que resolve todos os problemas no piscar de olhos. Olha que interessante falando sobre as emoções. Não resolve todos os problemas no piscar de olhos, mas é aquela que sabe recorrer ao crivo da reflexão e da pausa antes de tomar qualquer decisão em sua vida. Nossa, Frei, assim, é muito profundo, não é? E assim, passa realmente no autoconhecimento a questão de você se perceber e perceber os gatilhos que vão te tirar do controle ou situações que vão te trazer para a serenidade. É muito complexo, mas ao mesmo tempo é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Com certeza, é um caminho de autopercepção que é diário, né? Sim. Eu penso muito que todo aquele que deseja crescer espiritualmente, todo aquele que deseja ter uma relação mais profunda com os outros, sem ferir, sem julgamento, ela precisa ser uma pessoa que está se conhecendo todos os dias. Eu coloco em algum momento do livro, acho que do Cultivo Espiritual, que não existe um momento do caminho onde eu possa dizer agora eu estou pronto, né? Não tem. Aquela pessoa que vai para a igreja ou que vai para alguma religião, alguma filosofia de vida,
é Sim, para a vida inteira, né? É um caminho de crescimento diário. E é muito egoísmo o autossuficiente, uma pessoa que chega num determinado momento do caminho e se acha muito madura ou muito resiliente diante da dor. Por isso que a resiliência, de acordo com o momento que você está vivendo, um momento de espírito mesmo. Pode ser que sim. numa determinada situação você encare o sofrimento de uma forma muito bonita, muito positiva, e pode ser que em determinada situação você tenha mais dificuldade. Isso é normal do ser humano, porque não existe uma receita pronta para a resiliência, para o sofrimento ou para o sentido da vida. É uma descoberta diária. Faz muito sentido, porque é uma descoberta, como você falou, diária, e que a gente precisa ter esse feeling nosso, não é? E como na correria que a gente estava, a gente não conseguia muitas vezes nem saber o que qual é a minha rotina de hoje. Não, vou deixando conforme a vida vai me levando. E esse autoconhecimento leva tempo, é uma coisa mais morosa, é um retorno lento também, não é? Com certeza. É aí que entra a questão da espera, né? Eu gosto muito de refletir sobre isso, a importância da espera. Esse tempo que a gente está vivendo agora de tantas incertezas, angústia, ansiedade e depressão para muitas pessoas, ele é um momento que exige espera, né? Exige muito de nós essa capacidade de paciência. Mas quando eu falo de paciência, eu não estou falando de ser passivo diante da vida ou diante da situação. Porque o que acontece? Às vezes, a gente se entrega às situações como se nós não fôssemos capazes de esperar fazendo algo, né? É uma espera ativa. Eu posso, como você falou aí do cotidiano, né? É tão Sim. interessante quando a gente acorda e a gente começa a organizar o nosso dia e deixar sempre um espaço ali para autorreflexão, para o autoconhecimento, ou para fazer nada, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm dificuldade com o silêncio justamente por isso, porque elas pensam que silenciar é perder tempo, né? É não fazer nada. E é justamente o contrário. Às vezes é no momento de silêncio, é no momento que você está ali sem fazer nada, que nasce uma ideia, um projeto. É nesse momento de silêncio que você descobre a sua vocação, que você descobre que a felicidade pode estar em outro lugar e não ali onde você está buscando. E é muito interessante isso, essa coisa do silêncio. Eu acho que muitos de nós temos dificuldades de lidar com essa solidão, né, com esse silêncio. Sim, faz muito sentido. Dica da tia Su colocou que o silêncio fala sim, fala muito com a gente, porque é o escutar Deus dentro da gente também, não é? Não é tão fácil. Humberto Eco até já escreveu sobre o ócio criativo também. É necessário você dar uma parada para que você possa se compreender naquele momento e ver qual o teu direcionamento. É um planejamento estratégico também de vida. Com certeza. Tem um pensamento também, eu acho que é de São Vicente de Paulo, que ele diz que não há nada mais parecido com Deus do que o silêncio. Não Uau! há nada mais parecido com Deus do que o silêncio. E quando a gente tem medo do silêncio, quando a gente foge do silêncio, é porque a gente tem dificuldade de lidar com a gente mesmo, né? Com o nosso interior, com as nossas inquietudes e com Deus, Sim. porque é uma fuga, né? Uma pessoa que fica o tempo inteiro ao lado de outra, ou que aprendeu a ser elogiada, ou está sempre no meio da multidão de amigos, quando essa pessoa está sozinha, ela entra numa profunda crise, porque ela não descobriu o valor do silêncio, o valor da escuta interior. Por isso que eu insisto muito nisso, na importância de escutar a nossa própria voz, né? Existe uma voz interior, um eu mais profundo precisando de afeto, de atenção, de carinho. E quando a gente busca demais no outro, a gente acaba se decepcionando, porque o outro também tem suas fragilidades, né? Essa coisa da falsa expectativa. Tem um pensamento que eu coloco no livro, não sei onde, que fala justamente isso. As pessoas estão colocam tanta expectativa umas nas outras que elas acabam, isso, um minuto de resiliência, que elas Sim. acabam se decepcionando com o outro, se decepcionando com Deus, se decepcionando com a sua fé, justamente por isso, porque elas esperam demais que o outro traga a sua felicidade, a sua alegria,
E no fundo a gente sabe que o outro é apenas um complemento para a minha felicidade, para a minha espiritualidade, né? Não Sim. adianta olhar somente para fora, esperar que o outro traga tudo para a minha vida e que preencha toda a minha solidão, se eu não sou capaz de fazer o outro caminho, né, que é o caminho interior. Eu preciso me conhecer, olhar para dentro de mim para encontrar a minha fé, a minha espiritualidade, para depois ir ao encontro do outro, né? O Papa Francisco ele é incrível, ele fala justamente disso, que o ser humano ele só se realiza se ele for capaz de equilibrar essas duas dimensões, né? A dimensão da compaixão pelo outro e a dimensão interior. Então, não tem resiliência, não tem felicidade se a gente não consegue equilibrar a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o outro e a minha relação com Deus. Faz muito sentido, é muito forte e são assuntos muito profundos, não é? Muito rico esse momento. E a gente pede que se você conhece alguém que vá se interessar por esse assunto, manda um aviãozinho para que mais pessoas possam estar com a gente aqui fazendo essa troca. E manda coração aí que o Instagram entende que é uma live que tem conteúdo e avisa para mais pessoas para participar desse momento com a gente, tá? E é uma grande alegria receber todos vocês aqui. Frei, assim, no seu livro você traz o conceito contemplando áreas, né? E aí traz a área da engenharia, da psicologia, e até da espiritualidade, o conceito da resiliência. E aí eu lhe pergunto, qual dessas áreas fez mais sentido para você no seu momento de escrita? Ótima pergunta, né? Porque a resiliência ela se aplica a várias áreas, né, do conhecimento. Quando a gente pensa na biologia, por exemplo, quando acontece uma queimada, que a gente que é lá do Nordeste, a gente tem esse contato com o roçado, né? Quando se queima a terra, aquele roçado, quando passam uns dias, você percebe toda aquele verde, né? Aquela relva, aquela coisa bonita renascendo. Então, esse é o sentido de resiliência para a psicologia, né? A capacidade que as plantas têm de se refazer após uma queimada ou uma situação adversa. Mas, para Sim, mim, o que mais fez sentido, sem dúvidas, foi a dimensão da espiritualidade. Porque chegou um momento da minha vida que eu passei por tantos sofrimentos assim, embora tenha essa cara de novo, mas eu já vivi muitas situações difíceis na minha vida. E teve um momento que eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir superar sozinho. Eu vou precisar, primeiramente, de pessoas, né, ao meu lado. E aí a gente percebe que no momento da dor, é fundamental encontrar basicamente três coisas, né? A primeira, boas amizades, né? Pessoas sim. com quem a gente possa partilhar a nossa dor, partilhar a nossa vida, que pode ser a família, pode ser um conselheiro, pelo menos uma pessoa em quem a gente possa confiar. A segunda coisa, que para mim é fundamental, é a dimensão da espiritualidade. Quando você descobre, Perfeito. quando você descobre dentro de si que existe um Deus que nos ama, independente de qualquer coisa, de qualquer sofrimento, de qualquer história, e é um Deus que não nos julga, né? Porque geralmente nós temos experiências humanas de muito julgamento, de pessoas que nos olham com olhar de julgamento. E quando você descobre um amor incondicional, que não julga, que só acolhe, nossa, dá todo sentido para o nosso sofrimento. Uma terceira coisa que para mim faz muito sentido, e eu acho que é por isso que eu vou ser padre, que eu busco ser padre, justamente por Sim. isso, que é esse caminho, é fazer as pazes com a nossa própria solidão. Para mim, eu acho que hoje não existe assim um sentido para a minha vida sem essa dimensão da pausa, do silêncio, da solidão. Por mais que eu more em comunidade, ou você, de repente, as pessoas que nos acompanham também moram em comunidade ou são casadas, Sim. mesmo convivendo com outras pessoas, eu preciso fazer as pazes com a minha solidão. Eu preciso olhar para a minha história com um sentimento de profunda gratidão. Eu acho que essas três coisas dão sentido para o nosso sofrimento e para a nossa vida. Excelente. Assim, é um olhar realmente que precisa ter um critério seu para que faça sentido.
porque senão são meros conceitos que não vão fazer sentido no dia a dia também, não é? Exatamente. Geralmente, a gente costuma falar, adotar tantos conceitos, né, quando a gente lê alguma coisa ou algum livro, a gente costuma Sim, anotar muitas coisas, e é interessante que a gente faça isso. Mas o mais importante é aquilo que eu leio, aquilo que eu experimento, aquilo que eu escuto, precisa se tornar prática na minha vida, né? A gente fala sim. da praxis cristã, né? Aquilo que eu aprendo do evangelho, eu preciso aplicá-lo à minha vida, aplicar a minha relação com o outro, senão não tem sentido. Senão eu vou à igreja, eu vou ao templo e eu saio de lá e me esvazio, aquilo que eu experimentei na minha relação com Deus, na minha relação espiritual, ela não faz sentido nenhum, porque não me tocou profundamente. Eu até separei um pensamento do padre Fábio de Mello, que ele fala justamente disso, que a minha experiência com Deus, ela precisa ser provada na minha relação com o outro, diante das minhas dificuldades. Senão, não tem sentido nenhum. Precisa primeiro me transformar, para que eu possa, de alguma forma, transformar o outro no meu diálogo, na minha experiência com o outro. Eu acho que isso é um desafio muito grande, um desafio diário. Cultivar a nossa fé ou alimentar alguma experiência espiritual requer muito de nós, né? Porque não adianta guardar para mim aquela experiência bonita que eu tive, né? Eu, Sim. eu comecei a pesquisar o tema da resiliência porque partiu de uma história pessoal, de um sofrimento pessoal. Mas isso não teria sentido nenhum se eu tivesse guardado tudo isso para mim, né? Então, eu fico muito feliz em poder partilhar isso com vocês. Nossa, e quão a felicidade partilhada ela está frutificando, não é? É, assim, é um livro lindo. E só fazendo fazendo uma deixa, ele vai estar com desconto amanhã. As pessoas, aqui a Livraria Paulo de Fortaleza que está promovendo essa live. E aí as pessoas que informarem que participaram da live vão ter desconto na aquisição desse livro, tá certo? E mandem corações aí, que a gente é um feedback que vocês estão acordando também com o que a gente está conversando. E o Instagram entende que é uma live com a temática de relevância e informa outras pessoas, sinaliza para outras pessoas que esta live está acontecendo, tá? E fazer uma sinalização de muitas pessoas participando, e isso a gente fica muito feliz. A Nilda, Tiziana de Paulo, uma galera muito boa, muito resiliente. Olha, ela é Não cantora, eu é? gosto muito, viu? É a voz linda, todo mundo, a gente fica muito feliz. É um momento de trocas, né? Muito rico. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sinalização que queiram partilhar, a gente vai encaixando. A gente tem um norte para essa conversa, mas a gente vai encaixando na conversa também, tá certo? E a resiliência, ela passa muito discretamente pela questão do autoconhecimento, como a gente comentou, né? E a percepção da nossa finitude também. Aí eu te pergunto, se nesse caminho a resiliência é uma aliada, é uma boa companhia? Sem dúvida. Eu penso que muitos de nós temos certa dificuldade de lidar não somente com o sofrimento, mas também com a finitude, com a morte, né? Geralmente nós fugimos de experiências de sofrimento e não é fácil lidar com a morte, com a perda, né? Porque, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, quantas pessoas estão vivendo essa experiência de luto e não existe uma receita, né? Eu gosto muito de dizer isso, que lidar com o sofrimento, lidar com a morte, lidar com a finitude, é algo que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Com a experiência de perda mesmo. E aí é interessante perceber que se a gente olhar para a nossa história, todos nós já tivemos momentos muito difíceis, que a gente dizia, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir superar isso? E a gente superou. Então, a resiliência é como se fosse uma escada que você vai, a cada situação, a cada sofrimento, você vai se tornando mais forte. Então, por isso que eu digo, eu gosto muito dessa coisa de olhar um pouco para trás, para a nossa história, para a gente não esquecer aquilo que a gente viveu e perceber diante da dor, diante da dificuldade, que nós já vencemos coisas muito difíceis. E voltando um pouco para a dimensão da finitude, eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, ele é muito propício
para a gente tomar consciência cada vez mais de que a vida é tão frágil, né? Às vezes as pessoas se colocam tão autossuficientes em relação às outras e lutam tanto umas contra as outras por questões de ego, de ganância, e de repente a nossa luta maior, ela é interior, mas é uma luta que a gente percebe agora que ela é muito mais externa, né? No sentido de que nós precisamos lutar contra esse vírus que está fora de nós, né? Então, às vezes Sim. a gente pensa que o nosso maior inimigo é o outro, né? E de repente não, de repente a gente está gastando energia demais. Ah, meu Deus, o que o outro está pensando de mim? Será que o outro vai me julgar? E se eu fizer dessa forma, será que o outro vai me elogiar, me acolher? Então a luta ela é muito mais interior. E agora nós temos um inimigo que é invisível, né? Então eu penso que toda essa experiência que a gente está vivendo de incerteza, de insegurança, de dor, de sofrimento, ela pode nos tornar cada vez mais fortes, mas para isso eu preciso querer, né? A compaixão e a empatia, elas nascem em momentos muito difíceis, de dificuldade mesmo, mas eu preciso tomar essa decisão interior, né? De aprender com o sofrimento, de aprender com a dor. É muito rico e, ao mesmo tempo, mexe com coisas que muitas vezes as pessoas recusam. Não é? A própria terapia, por exemplo, né, agora tem sido muito procurada, mas muitas pessoas são muito resistentes a uma terapia. E nada mais é do que você se conhecer um pouco melhor. Você realizar as suas forças e reconhecer as suas fragilidades como uma forma de, opa, algo não está muito bem, o que que eu posso fazer para dar uma melhorada? Não é, a resistência faz a gente recuar muitas vezes também. Isso mesmo. Eu me lembrei agora do pensamento do Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, que ele Sim, fala que o ser humano ele é biopsicoespiritual. Ou seja, ele não pode querer encontrar a felicidade somente pela religião, encontrar a felicidade somente pelo conhecimento, pela ciência, porque nós somos complexos, nós somos um emaranhado de dúvidas, de inquietações, de transcendência. Então, cada vez mais nós somos convidados a olhar para a humanidade, para o ser humano, de maneira muito mais universal, né? Olhar para a nossa totalidade. Não adianta cultivar o nosso conhecimento, ler boas leituras, se eu não cultivo a minha vida interior, se eu não olho para o outro com compaixão. Então, falar de resiliência é também falar desse olhar de compaixão pelo outro, mas um olhar integral para a humanidade. Não adianta simplesmente olhar para a minha vida, né, para a minha história, mas eu preciso ter esse olhar sensível em relação ao sofrimento do outro, ao sofrimento do mundo. E voltando um pouquinho para essa pandemia que a gente está vivendo, nós só vamos aprender a ser mais resilientes e mais fortes, ou mais espirituais, se nós formos capazes de abrir o nosso olhar, de fazer essa experiência de metanoia, de mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar em relação ao outro, em relação a Deus, e tirar do nosso olhar todo esse véu de julgamento que a gente acaba criando, né? E também outro véu que impede a resiliência é esse sentimento de culpa. Eu penso que se tem uma coisa que nos ajuda, ou que pelo menos me ajudou, né, a vencer muitos sofrimentos na minha vida, é a capacidade de perdão. Primeiro perdoar o outro, né, e depois perdoar a mim mesmo. Ou o contrário. Então, o perdão, ele é fundamental para que a minha vida se torne muito mais leve, para que eu compreenda o sofrimento como uma oportunidade e não como uma barreira em minha vida. excelente. A Márcia perguntou agora há pouco como ser resiliente diante de palavras que nos estilhaçam, digamos assim, como o vidro quebrado. Ótima pergunta, Márcia. Muito obrigado. Olha, eu não sei se você chegou atrasada na nossa live, mas a gente estava falando no começo que às vezes a gente espera muito do outro, né? Nós nos acostumamos, antes de tomar uma decisão, recorrer a um amigo, a alguém da família, a uma pessoa que a gente confie, e geralmente a gente se pergunta, né? O que que você faria no meu lugar, né? Nessa situação, o que que você faria?
E chega um momento da nossa história, da nossa vida, que a gente precisa cortar um pouquinho esse cordão, essa dependência do olhar do outro. Claro, é importante receber um feedback de alguém que nos ame, né? Principalmente, que a gente saiba que essa pessoa quer o nosso bem. Mas é o seguinte, voltando um pouquinho para as palavras, né? Hoje em dia, nós temos palavras em excesso, né? Na nossa casa, nas redes sociais, nos livros. Parece que a gente foi se acostumando também com essa coisa do excesso de palavras. E às vezes a gente se deixa ferir com muita facilidade, né? Por isso que é importante se conhecer, porque quando eu me conheço, eu não vou me ferir com facilidade diante da crítica do outro, mas eu também não vou acreditar em qualquer elogio. Eu vou encontrar a justa medida na minha relação com o outro. Então, quando você se importa demais com aquilo que o outro pensa de você, certamente é porque você precisa ainda fazer as pazes consigo mesma, né? Com a sua própria história. Parar de depender demais daquilo que o outro pensa e buscar esse caminho de autoconhecimento e de espiritualidade no silêncio, né? Fazer as pazes com o silêncio. Eu acho que isso é fundamental para a gente não se ferir demais com as palavras que os outros proferem em relação a nós, tá bom? Da forma como você falou, perguntar ao outro o que ele faria numa situação específica, é tentar perguntar para a gente o que que você faria se fosse numa situação de outra pessoa com aquela situação sua. De repente, quando a gente tem um olhar externo porque quando a gente está muito envolvido com uma questão, fica difícil também se posicionar, não é? Então, o que que, caso não fosse com você, o que você faria? De repente ajuda nessa reflexão também, não é, Frei? Sim, com certeza. E uma coisa interessante também que você me fez pensar é a importância da gente se afastar também, né? Deixa que o outro fale o que ele quer, e aí você se afasta um pouquinho daquilo que o outro está dizendo, para você refletir, será que tem alguma coisa de verdade naquilo que o outro está dizendo? Né? Porque geralmente, quando alguém fala alguma coisa, uma crítica, um conselho, a gente age no instante, em seguida, no impulso. E eu gosto muito dessa experiência do recolhimento, né? Não do isolamento, mas se recolher um pouquinho e se perguntar, nossa, será que essa pessoa está certa? Ou será que eu deveria caminhar por aqui? Então, esse caminho de autorreflexão, ele é inevitável na nossa vida, ele é urgente, né? Para a gente crescer como pessoa, para a gente crescer na nossa maturidade espiritual. Excelente. Esse poder da resiliência, ele traz consigo uma reflexão tanto das nossas fragilidades, como também das nossas potencialidades, não é? E aí eu te pergunto, como que a gente pode identificar se o que a gente está buscando, de repente fazendo uma analogia com a árvore humana, se o que a gente está buscando está nos galhos ou se está efetivamente nas raízes dessa árvore, né? Ótimo, é bem profunda essa sua pergunta. Mas eu vou começar sobre a dimensão da fragilidade, né? É muito importante a fragilidade no processo de resiliência, porque, como eu disse, às vezes a gente se acostumou demais, como a sociedade acaba nos cobrando, de certa maneira, que nós sejamos muito fortes, e geralmente tem essa cultura, né? Ah, que quem chora é fraco, ou que você não pode chorar. Então, para mim, é justamente o contrário. Nós precisamos assumir a nossa humanidade, né? E quando eu falo assumir a humanidade, é justamente reconhecer as nossas fraquezas, as nossas angústias, reconhecer a nossa própria dor, né? Nós somos sofredores, nós temos essa condição de sofredor, e a partir do momento em que eu reconheço essa minha condição humana, os meus limites, aí por trás de tudo isso eu vou começar a descobrir o quanto eu sou forte, o quanto eu posso vencer as dificuldades da minha vida. Não é afirmando para mim mesmo o tempo inteiro que eu sou invencível, que eu sou forte, que eu sou autossuficiente, mas que eu sou humano, que eu posso falhar, que eu posso cair, mas, sobretudo, que eu posso me reerguer a cada dificuldade, a cada queda. Então, para mim, resiliência, numa palavra simples, numa frase simples, é ser melhor diante de cada queda, diante de cada dificuldade. Excelente. Tem um documentário, não sei se você já viu,
que fala sobre a fragilidade, é da Brené Brown, é uma norte-americana que ela estuda cientificamente a fragilidade. E, no caso, ela não traz a vulnerabilidade, perdão. E aí ela traz a vulnerabilidade não no sentido da fragilidade, mas da fortaleza. Porque quando você se mostra vulnerável, ao mesmo tempo, pode se pensar que você está frágil. Mas não, você coloca esse lado humano para fora. Vai muito ao encontro do que você está falando, não é? Com certeza, esse caminho da imperfeição, né? Alguns místicos, né, santos, falam muito da importância de assumir a nossa imperfeição, né? Para reconhecer que a perfeição maior é Deus. Então, quando eu sou Sim, capaz de olhar para a minha vida, para a minha história, e perceber que eu sou um ser humano frágil, mas também dotado de dons, de capacidades, aí eu perco toda a autossuficiência em relação aos outros, eu me liberto do julgamento. Primeiro eu preciso olhar para a minha história, né? Cada um, se a gente for abrir aqui para as pessoas contarem um pouco a sua história de vida, todos nós tivemos momentos muito dolorosos, muito difíceis, sim. e certamente foi nesse momento de dor, de sofrimento, que você passou a compreender melhor essa sua parte humana, né? Essa sua humanidade. E é muito interessante. Às vezes nós que somos cristãos, né? Nós não podemos simplesmente olhar, fazer esse caminho de ascendência, mas também de descendência, né? De descer ao chão da nossa própria humanidade, da nossa própria existência, como Jesus fez, né? O Deus que se torna humano, né? E que Sim. chora e que sofre como nós, ou muito mais que nós, mas que reconheceu o quanto é importante esses sentimentos, né? Lidar com as nossas emoções, com os medos, diante do amigo Lázaro, né? Que ele chora, que ele sofre. Nós também, diante da dor, não podemos esconder o nosso sofrimento. E mais do que isso, né? Quando eu assumo que eu sou um sofredor, uma sofredora, eu começo a me perguntar o que eu poderia buscar, onde eu poderia buscar algo para me transformar, né? Porque eu acho que a pergunta ela é fundamental diante da dor, né? Como a gente disse no início. Saber fazer a pergunta certa para si mesmo, para que você consiga encontrar um sentido para a vida. Excelente. O Rodrigo, acho que é o seu sobrinho, né? Comentou que achou Isso. lindo a parte que você fala sobre o perdão. Até citou a página. Olha, esse é fã de carteirinha, viu? Com Olha, certeza. E a Márcia comentou também sobre a questão de você sentir Deus dentro de você. É uma força gigantesca, não é? sem dúvida. Sentir Deus, né? Olha que expressão interessante. Sim, E mais do que sentir Deus, eu acho que é tirar Deus desse sentimento e trazê-lo para a nossa vida, né? Para a nossa história, para o nosso cotidiano, para a nossa relação com o outro. É tão bom quando a gente faz uma experiência de Deus que é livre de falsas expectativas e de falsas ilusões, né? Porque a nossa história de vida, ela tem uma influência muito grande na maneira de compreender ou na maneira de me relacionar com Deus ou de viver a minha fé. Então, quando eu olho para a minha história de maneira positiva ou com um sentimento de gratidão, é muito mais profundo ou muito mais fácil, mais simples crescer na minha relação com Deus, né? Olhar para Deus como esse Pai cheio de compaixão, cheio de misericórdia. sim. Deusimar é seu amigo, tá mandando um abraço. Muito bem-vinda. A gente fica muito feliz. É uma galera boa, né? Chegando, conversando. Essa é a ideia da live, realmente, que a gente possa trazer um conteúdo, mas ao mesmo tempo com leveza. O Diogo colocou, comecei a ler essa semana por indicação de uma amiga, A Profundidade de um livro tão simples e tão libertador. Ai, que feedback Amém. lindo! Não Obrigado, amém. é? A gente fica muito Fico feliz. feliz. E assim, um algo a mais que ele vai estar com desconto. Quem estiver participando da live aqui em Fortaleza vai ter desconto especial. Aproveita a oportunidade, hein, gente? Frei, eu tenho mais um contexto.
que assim, O Minuto de Resiliência é um livro muito profundo e libertador, como o próprio Diogo colocou, não é? Não foi nada combinado, gente, só ressaltando. Mas assim, ele nasceu de uma questão sua ou de você perceber uma necessidade da sociedade, assim, uma contribuição para as questões existenciais da sociedade? Ótima pergunta. Eu fiquei pensando sobre o contexto no qual ele foi escrito, né? É, eu escrevi esse livro no meio da multidão, né? O primeiro livro, que é o Cultivo Espiritual, que é esse que está aqui atrás de mim, esse da capa Sim. preta, eu escrevi em profundo silêncio, né? Confronto comigo mesmo. E o Minuto de Resiliência, ele nasce num contexto bem diferente. Eu morava em BH, fazia um mestrado em comunicação social, e da minha casa, né, do seminário para a PUC, eu levava em torno de 1 hora e 40 minutos de ônibus. E eu Sim. pensei, eu optei por não ter internet durante esse trajeto, e aí eu pensei, eu preciso dar um sentido para isso. Então, dentro do ônibus, eu comecei a escrever esse Que livro. Só que máximo. eu não escrevi, eu não tinha essa intenção de transformá-lo em livro. Eu comecei a escrever algumas reflexões sobre o comportamento das pessoas, sobre os olhares. Naquele contexto, às vezes o ônibus lotado e eu ali com o celularzinho escrevendo as minhas reflexões. E depois nasceu a ideia de publicar. E então, nasce no meio da multidão, no meio da inquietude, mas com certeza tem uma dimensão interior, né? Porque uma dimensão também pessoal. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente escreve nas entrelinhas sempre tem algo de nós, né? Da nossa vida, da nossa história. E mesmo a minha visão de mundo, a minha maneira de compreender a espiritualidade, tem muito a ver com a história que eu vivi ou com a história que eu superei, né? Então tem esses dois caminhos, tem um olhar para o outro, né, uma preocupação com o outro. As pessoas às vezes dentro do ônibus lotado, com aquele olhar vazio, olhando simplesmente para a tela do celular, em busca de respostas. E eu disse, meu Deus, por que que essas pessoas não conseguem fazer um pouco de silêncio, né, olhar um pouquinho para dentro? Então o livro nasce justamente nesse contexto, na tentativa de trazer não uma resposta, não uma receita pronta, mas algumas inquietações, né? Algumas luzes, digamos assim, para esse vazio existencial que a sociedade enfrenta nesse momento. Excelente. A Márcia deu um outro feedback também, que gostou muito, que é um pensamento muito libertador e que mudou muita coisa até da visão dela em relação ao mundo. Nossa, feedback muito lindo, muito lindo. E assim, a gente está quase chegando perto do final. Estamos a 7 minutos. E, por gentileza, façam um print e nos enviem. Momento print. É E façam, verdade. não é que é tão bom registrar os momentos, acho que é o sentimento de pertença do que a gente está refletindo também, não é? Vamos fazer um print, todo mundo aí manda pra gente, pode ser? Vamos sorrir. Então, Vamos esperar, viu, essa foto. a gente espera, hein? E, Frei Francisco, você considera que a gente consegue fazer um momento de olhar para dentro? Com certeza, é muito importante. A gente falou, agora a gente vai experimentar, né? Fazer essa experiência de olhar para dentro de si. Eu vou virar aqui a Sim, câmera para a gente contemplar um pouquinho, que é muito importante na experiência de meditação da nossa vida, né? certo? É, primeiro que é fundamental para você que nos acompanha nessa live, nessa experiência, queria perguntar para você, você tem tirado tempo para você mesmo, para você mesma? Ou será que esse tempo de pandemia, mesmo em casa, você tem tido dificuldade de se encontrar consigo mesmo? Né? E às vezes são tantas inquietações na nossa mente, no nosso coração. Então quero convidar você a fazer essa experiência agora de autoconhecimento, de autorreflexão, de espiritualidade. Olhe um pouquinho para a sua história, para tudo aquilo que você viveu, para os momentos de angústia, de dor, de perda. Talvez você passou por alguma decepção em sua vida. Eu gostaria nesse momento que você olhasse para a sua história
não com raiva, não com rancor, mas com um sentimento profundo de gratidão. Como eu agradeço por tudo aquilo que eu vivi, mesmo pelas experiências de dor, de sofrimento, de angústia. Tudo isso que eu vivi ajudou a construir a minha espiritualidade, a minha fortaleza, a minha maneira de encarar as situações difíceis. Então, olhe com sentimento de gratidão para tudo aquilo que você viveu, para tudo aquilo que você é. E peça a Deus a graça de se libertar também do sentimento de culpa. Às vezes a vida se torna tão pesada porque nós não fomos capazes de nos perdoar. Perdoar os nossos erros, perdoar os erros das pessoas, perdoar pelas pessoas que não nos amaram do jeito certo. Quantas vezes nós esperamos ser amados pelo outro e fomos simplesmente decepcionados? Então nós também nos perdoamos por essa falsa expectativa em relação aos outros. Olhe agora para as suas amizades, para a sua família, para todas as pessoas importantes em sua vida. Quantas pessoas fizeram parte da sua história? Em momentos de angústia, de dor, pessoas que Deus enviou para lhe ajudar a se reerguer diante da vida. Então a palavra, encerro com essa palavra e que ela fique no seu coração, né? Que você possa repetir no seu coração. Eu me amo, eu me acolho, eu me aceito. Diga para você mesmo. Eu me amo, eu me acolho, eu me aceito. Amém. Amém. Que exercício lindo, Frei. Amém, obrigado. Nossa, é muito profundo e ao mesmo tempo é simples, né? Assim, pode parecer simples, mas ao mesmo tempo traz uma carga também emocional que é de muita herança, né? De a gente honrar as nossas origens também, não é? Sim, com certeza. Isso, olha, é um momento, são 5 minutos que todos nós podemos fazer durante o dia, né? Seja no Sim, quarto, na sala, no jardim, nem que sejam 5 minutos, 10 minutos. Tem gente que tira meia hora, isso é maravilhoso. Para estar sozinho consigo mesmo, para ler um bom livro, simplesmente para ter uma experiência interior. Isso é fundamental, fortalece a nossa espiritualidade e nos ajuda a ter mais sentido diante da vida. sim. Muita gente até já colocando que eu me amo, eu me aceito e eu me acolho. Assim, já fazendo sentido para a sua vida também no campo da emoção, porque quando a gente se sente tocado, quando faz sentido para a gente se envolve muito mais também. Sim, obrigado. Fiquei muito contente por essa Nossa, experiência. é muito rica, assim, quando a gente fala sobre a experiência humana de um modo geral, e a Márcia colocou aqui de momento de cura interior, de emoção, é algo que toca mais profundo mesmo. Sim, com certeza. É muito forte. Ai, gente, a gente está muito feliz com a participação de vocês. É um momento realmente muito rico, tanto para a gente que participa, como para. É uma troca muito positiva, não é? E, assim, essa live vai ficar salva no IGTV. Eu me amo, eu me aceito, eu me acolho, né? Então, assim, é a nossa hashtag. Essa Amém. live vai, não é? A live vai ficar salva. Se vocês puderem também divulgar com outras pessoas, para que as pessoas possam visualizar. Se você acha que faz sentido para outras pessoas também, encaminha depois no aviãozinho, porque isso é fortalecedor para a gente e quando a gente ajuda o outro também. E a live vai ficar salva no canal da Paulus no YouTube também, não é isso, Frei? Com certeza. Daqui a pouco a gente vai jogar lá no YouTube da Paulus e também aqui no IGTV, aqui no Instagram da Carol, tá bom? Isso, perfeito. É uma forma da gente também contribuir com. Quando a gente contribui com o outro, a gente está contribuindo com a nossa história também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que compartilhar o conhecimento, quando a gente experimenta algo de bom na nossa vida, a gente sempre lembra das pessoas que a gente ama, né? Então, Sim, mesmo sem sair de casa, eu posso
fazer um gesto bonito de compartilhar um pensamento, uma live, uma palavra de esperança. Eu acho que isso é bom. 10 segundos, palavras finais. Para ser resiliente é preciso se conhecer e ser cada vez mais espiritual. Amém. Uau! Obrigado.